os resultados. Boa noite, Mary Kays! Agora tá gravando, eu vou começar de novo. Uhul! Como vocês estão? Muito obrigado pela presença de quem tá aqui ao vivo. Quem tá no gravado também, sejam bem-vindas. Para mim é uma honra estar aqui, como eu estava falando, poder transbordar sobre vocês aquilo que Deus me deu, né? Aquilo que eu carrego. Acredito que cada pessoa tem uma missão na vida, e se tem uma missão que eu tenho certeza que é a minha, é poder transbordar conhecimento, destravar potenciais e poder ampliar mesmo a mentalidade, porque se a gente tem uma mentalidade fraca, os nossos resultados também são fracos. Então a ideia aqui é alinhar a emoção, fortalecer a mente também para a gente também ter resultados de vendas, né? Mas antes de falar sobre vendas, a gente vai falar muito sobre a nossa essência, sobre quem nós somos como pessoas, né? Então é o CPF antes do CNPJ, porque se a gente fortalece o CPF, com certeza o CNPJ vai estar maravilhoso também. Então, o tema que eu escolhi, né, dentro da enquete de vocês é sobrecarga mental e emocional. Entenda os gatilhos que te afetam para melhorar os seus resultados. Então, eu tenho certeza que vai ser uma aula bem profunda, vai ter bastante conhecimento. É natural vocês saírem assim muito com a mente muito cheia, mas aí no final eu também vou dar algumas técnicas para vocês conseguirem relaxar e conseguir dormir, né? Ninguém ficar passar a noite acordada, porque amanhã todo mundo tem que levantar para trabalhar e fazer o nosso negócio acontecer, não é mesmo? Então vamos lá. Eu coloquei aqui uma breve apresentação para quem não me conhece ainda. Meu nome é Amanda, eu sou mentora especializada em neurociência, então fiz uma pós-graduação, um MBA, alguns cursos, e eu sou dedicada a guiar pessoas numa jornada mesmo de transformação, alinhando espírito, alma e corpo. Então, às vezes eu falo assim que se você cuidar só do corpo, e a sua alma, como fica? Se você cuida só do seu espírito, como que o seu corpo fica? Então, eu tento promover de todas as formas um cuidado integral, porque nós somos espírito, alma e corpo. Então, com base científica e prática também, eu vou direcionar vocês rumo à clareza. Então, uma palavra que eu prezo muito no meu trabalho, na minha vida, é clareza. Então, é clareza, bem-estar e uma vida com propósito e autenticidade. Então, meu propósito aqui é ajudá-la a descobrir novas possibilidades, fortalecer a autoconfiança de vocês, encontrar caminhos para desbloquear o seu potencial e com certeza ter muitas e muitas vendas como consequência, carreira decolando a todo vapor, porque nós vamos ter o nosso emocional fortalecido. Gente, essa linha vermelha aqui não foi eu que fiz, tá? Então não sei como tirar ela também. Alguém desenhou aí, mas não tem problema. O importante é foco no que tá escrito, tá bom? Ó, aqui eu coloquei algumas orientações pra gente começar. Primeiro, eu sempre falo que às vezes a gente tá aqui, né? O nosso corpo está aqui, ó. Meu corpo tá aqui na frente da câmera e a Má tá com a câmera aberta, a Mari também. Mas às vezes a nossa mente está em outro lugar. Então, esteja em estado de presença traga a sua mente, o seu corpo para esse lugar aqui e agora. Então, eu sempre falo, desative as notificações, porque as notificações ela rouba o foco muito da gente. Então, se você estiver fazendo alguma reunião, participando de alguma aula, desliga todas as notificações. Coloque o fone de ouvido, se for preciso, né, para você eliminar os ruídos que tá aí no ambiente que você está. Mantenha os microfones desligados, aí as perguntas vão ser tudo no final, tá bom? Pra gente não perder o foco. Fique sentado em postura ereta, então se você estiver deitado, seu cérebro não vai entender que isso aqui é uma aula com muito conhecimento, que ele precisa estar atento e se desenvolver. Então esteja em postura. Beba muita água. Gente, vocês estão com as canecas aí, com as garrafas, beber água. Muito bom, Má. Tem gente que não tem o hábito de beber água e a gente precisa construir esse hábito, tá? Então, combinado com todos os meus mentorados. Toda vez que eu bebo água, você bebe água daí também, tá bom? E aí eu coloquei assim, ó, anote apenas as decisões que você decide ter após cada nova percepção. Por quê? Se vocês tentarem anotar tudo que tá aqui no slides, vocês não vão conseguir prestar atenção no que eu tô falando. Então, qual que é a ideia? Foca aqui, escuta, a sua mente vai começar a trabalhar, vai começar a te trazer soluções. Aí essas ações que você precisa colocar em prática. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Nossa, é verdade, eu não bebo água. Você vai colocar uma lista de ação já, beber água. Então, pegar água, colocar água do lado da cama, do lado do computador, sair com água, entende? Então, vocês vão colocar as ações. Aí eu vou falar alguma coisa sobre hábitos. Ah, eu preciso construir esse hábito. Aí você escreve. E esses slides eu vou mandar completo para vocês lá no grupo das Mary Kays, tá bom? Então não precisa se preocupar que esse conteúdo vai estar todo com vocês.
E perguntas ao final, e eu também tenho um presente especial para vocês. Então, vai ser maravilhosa essa aula. Espero que vocês sejam abençoadas, que vocês possam mergulhar mesmo dentro de vocês e perceberem quais são os pontos a melhorar, quais são os pontos fortes, onde você precisa dedicar mais atenção. Então, é isso, eu estou muito feliz. Vamos começar. Então, a gente escolheu o tema, né, juntas, sobre sobrecarga, e eu trouxe aqui alguns sinais que o nosso corpo ele vai nos mostrando, e aí eu queria que vocês anotassem, por exemplo. Aqui eu vou colocar mais de 10 opções, tá? Tem um outro slide com mais sintomas também. Então, se você perceber, nossa, eu tenho dificuldade para tomar decisão, você anota aí número um. Eu também tenho esquecimento frequência, lapsos de memória. Vai contando quantas desses sinais você tem aí, depois eu quero que vocês me mandem, tá bom? Então, a primeira coisa é cansaço constantemente agitada, mesmo após descanso. Então, é aquela pessoa que acordou e ela já tá cansada. Isso é um sinal de sobrecarga. Dificuldade para tomar decisões, mesmo que sejam as simples. Então, sabe quando você fica muito confusa? Não tem clareza e você tenta decidir e você acaba adiando e você acaba não fazendo aquilo que você precisa. Perda de foco e produtividade. Então, sensação de que você está sempre ocupada, mas sem avançar. Então, é aquela pessoa que fala: eu trabalho, trabalho, trabalho e parece que eu não saio do lugar, parece que eu não prospero. Isso também é um sinal de sobrecarga. Esquecimentos frequentes, lapsos de memórias e distrações. Insônia, sono leve ou acordar cansada, irritabilidade, tensão frequente e explosões emocionais. Então, se durante o seu dia a dia você percebe que você está sempre irritada, que você está sempre explodindo, isso também é um sinal de sobrecarga. Mudanças repentinas de humor e sensibilidade emocional aumentada. Choro fácil ou emoções à flor da pele. Nossa, estou com todos os pontos, mandaram aqui no chat. Calma que eu nem coloquei todos ainda, mas vai anotando, gente, isso é muito importante. Isso aqui é como se você estivesse fazendo uma anamnese, que a gente chama, que é uma avaliação sobre você com os pontos que você consegue se perceber. Então, o primeiro passo para a gente mudar qualquer coisa é reconhecer. Onde que, meu, tá pegando, eu não tava percebendo. Aqui vocês vão conseguir ter essa clareza, tá bom? Aí mais sinais, tá? Ansiedade, sensação de alerta constante ou episódios de crise de pânico. Sensação de desânimo, desesperança ou falta de propósito. Desinteresse por atividades que antes te faziam bem. Ou seja, eu sempre gostei muito de fazer isso e tal, e hoje, eu não tenho ânimo, não quero fazer. Sabe, eu só quero dormir, eu só quero ficar sozinha, que daí vem, né, o isolamento social. Evitar conversas, interações ou pedidos de ajuda, sabe? Quando você quer ficar sozinha, tem gente que fala, quero ir para uma ilha deserta e ficar sozinho. É um sinal de esgotamento também, tá? De sobrecarga. Sensação de exaustão emocional, como se tivesse esgotado tudo por dentro. Ou seja, quando às vezes algo que nem é tão grave acontece e você, sabe assim, parece que foi o fim do mundo. É o famoso tempestade no copo d'água? É isso aqui. Dificuldade em expressar ou lidar com as suas emoções de forma saudável. E aí, quando a gente fala de emoções saudável, a gente está falando de não reprimir, mas saber lidar. Não sei quem estava na reunião de unidade aqui, mas eu falei um pouquinho sobre isso, que a emoção, ela existe para ser sentida, não para ser reprimida, né? Engole e continua. Não, você precisa sentir. Só que o que que é lidar de uma forma saudável? Você sentir aquela emoção, você saber sobre ela, trabalhar ela, redirecionar para então você seguir com ela acolhida, não com ela rejeitada e reprimida. Entendem? Então, esses aqui são alguns sinais. E aí, quais são as causas? O que causa todos esses sinais no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções? Geralmente é o excesso de funções. Então, conciliar as vendas, a casa, a família, as redes sociais sem apoio gera exaustão. Pressa constante. Quem são as mulheres aceleradas aqui? Vivem correndo contra o relógio, aumenta o estresse e bloqueia a produtividade. Ou seja, você tá com tanta pressa que quando você vê, você já tá bloqueada, você não consegue fluir na sua produtividade, você tá estressada, você tá. Ai, que horas são? Ai, meu Deus, eu queria que meu dia tivesse 50 horas, porque 24 eu não tô dando conta. São essas falas, tá?
Perfeccionismo, querer fazer tudo impecável, assim, perfeito, consome uma energia tão grande que vocês não têm ideia. Lidar quem tem essa característica, né? Antigamente eu tinha, e eu falava como se fosse uma qualidade, assim, não, ai, porque eu sou perfeccionista. Gente, não, quem é perfeccionista não é uma qualidade positiva, sabe por quê? Porque exige algo que não existe, que é perfeição. Agora, se você quiser algo excelente, que é algo que eu falo sempre para combater o perfeccionismo, aí sim. Coisas excelentes existem, agora coisas perfeitas vindo de seres humanos imperfeitos não existe. E teve um ser humano que foi perfeito e mesmo assim a gente rejeitou, né? O ser humano rejeitou Cristo que veio perfeito. Então, quando a gente fala, eu quero fazer tudo perfeito, você não vai conseguir, você é falha, você é humana e você não vai alcançar. Esse perfeccionismo só vai drenar a sua energia e vai deixar você frustrada. Então, troquem o perfeccionismo, pelo princípio da excelência, tá bom? Não foi algo que eu anotei aqui, mas acabei falando, que é de uma outra aula. Conflitos ou falta de apoio. Relações negativas, ambientes tóxicos drenam o nosso emocional. Então, por exemplo, faz de conta que você acabou de entrar no Mary você está toda empolgada, você está toda feliz, e as pessoas falam: Nossa, você vai vender batom, nossa, eu não acredito que você largou a sua carreira para fazer aqui. Isso, vender batom e não sei o quê. Sabe aquelas pessoas que ficam minando, sabe, a nossa energia, a nossa alegria, o nosso entusiasmo, né? Que a gente fala bastante, né, na Mary eu escuto muito assim, né? Entusiasmo é Deus dentro. E parece que essas pessoas não querem, né, esse entusiasmo, não quer ver essa energia, e elas se incomodam e acabam afetando e drenando o nosso emocional. Então, a gente precisa estar atenta. E mudanças de vida também, por exemplo, transições pessoais e profissionais impactam diretamente a mente. Então, por exemplo, puerpério, processo de divórcio, processo de mudança de casa, algum problema financeiro que aconteceu. Todas essas mudanças de vida vão afetar a nossa mente, consequentemente as nossas emoções e, consequentemente, os nossos negócios. Então, quando a gente tem clareza do que está acontecendo na nossa vida e começar a trabalhar aquilo de forma intencional, aquilo vai começando a se ajustar. E aquilo não vai impedir. Eu falo que ao invés de ser um impedimento, tem que ser um combustível para te levar para onde você quer, e não uma âncora que vai te puxar e vai te paralisar. Aí, para essas 5 coisas, eu coloquei algumas reflexões para decisão. Então, a diferença do meu processo de mentoria é que eu não vou falar muito do passado, para o presente. Eu sempre vou falar muito do presente para o futuro. Então, você sabe quem era você, da onde você veio, você sabe onde você tá, e agora a gente cria um plano de ação para você chegar onde você quer. Então, é muito assim, ação, movimento, não tem muito espaço para ficar, sabe, meio que enrolando. É sempre direto ao ponto. Então, aqui eu quero que vocês respondam, não, não agora não vai dar, mas eu quero que vocês peguem esse PDF depois e vocês respondam essas perguntas, porque essas perguntas já vão criar um caminho para vocês saírem da onde vocês estão para o próximo passo, tá bom? Então, a primeira pergunta é: o que eu posso delegar dentro da minha rotina? E o que eu não negocio. Então, vou dar um exemplo. Quem é mãe aqui e tem filhos, faz de conta que você não negocia levar os seus filhos na escola. Você não vai delegar isso. Então, ok. Você não negocia isso e você vai levar eles na escola. Então, você não vai contratar. Por exemplo, delegar seria você contratar a perua, essas vans escolares e tudo mais. Então, eu não negocio isso e eu posso, agora, por exemplo, a limpeza da casa. Isso eu posso delegar. Eu posso contratar uma pessoa que vem aqui e faz isso. Enquanto essa pessoa está trabalhando fazendo isso, esse tempo que que eu não estou usando para isso, eu estou trabalhando o meu negócio. E aí eu tô produzindo muito mais renda do que eu estaria se eu estivesse limpando a casa. Vocês estão entendendo o exemplo? Então, cada uma aqui tem que pensar na sua realidade, naquilo que faz sentido para você. Existem mulheres aqui que não têm filhos, então esse exemplo não cabe. Então você tem que falar: eu não vou levar meus filhos na escola, eu não tenho filhos, tá? Mas o que você pode delegar e o que você não negocia? Então, por exemplo, tem mulheres que elas não negociam todo dia fazer a alimentação da casa e receber o marido ou os pais ou alguém que está em casa. Ela faz questão daquilo, então ela não negocia. Então você tem que descobrir o que é inegociável para você e aquilo que você pode delegar. Qual é o seu melhor dentro dessa realidade? Então, por exemplo, imaginem, isso daqui tudo é para combater essas causas aqui, tá? Então, por exemplo, conciliar muitas coisas, você delega. Pressa constante, o que eu não negocio, perfeccionismo, qual é o meu melhor dentro dessa realidade? Por exemplo,
A gente estava na reunião de unidade segunda-feira, e o meu melhor dentro da minha realidade era aparecer aqui com a minha filha no colo, mesmo que ela fizesse algum barulho, alguma coisa. Esse era o meu melhor que eu podia fazer naquele momento, porque eu não tinha nenhuma rede de apoio aqui para ficar com ela como tá hoje. Então, se eu fosse ficar me cobrando um perfeccionismo, e eu não ia fazer, eu não ia entrar. Né? Então, acabei adiando um pouquinho o sono da minha filha naquele dia para poder vir falar com vocês na nossa reunião de unidade. E se fosse a Amanda antiga, não faria, não vou participar, porque não vai ser do jeito que eu tô acostumada, não vai ser perfeito. Então, é só um exemplo simples. Tem gente que fala assim, né? Eu não vou aparecer nas redes sociais porque eu não sei falar, porque isso e aquilo, porque tá se exigindo uma perfeição que não existe, que muitas vezes não vai ser alcançada e aí vai deixar de fazer por não estar como queria. Então, comece da maneira como você pode. Então, qual que é o meu melhor? Meu melhor, eu não tenho esses espelhos maravilhosos para fazer sessão, mas eu tenho esse simplesinho aqui. Esse é o meu melhor que eu posso dar hoje? É isso que eu vou fazer. Eu não tenho, sei lá, vou dar um exemplo, eu não tenho todos os produtos da Mary Kay para fazer a sessão, mas você tem o kit básico? Eu tenho. Então comece, esse vai ser o seu melhor nesse momento da sua realidade. E aí você vai melhorando conforme o tempo vai passando, vai semeando e uma hora você vai colher. É, Continuando, quem tiver com o microfone ligado, a gente vamos me ajudar aí a desligar, que eu não consigo achar agora aqui. Isso aqui é muito importante, gente. Quem são as pessoas que me drenam negativamente, né? Eu coloquei um menuzinho aqui para vocês saberem. Então, existem pessoas que você conversa e a sua energia vai lá no alto. Nossa, e você fica com vontade de avançar, você fica com vontade de crescer, você fica com vontade de aprender. Desculpa. Mas tem gente que você conversa e você sai assim, acabado. Você sai acabado e você fala, gente, o que aconteceu? Aquela pessoa, ela te deixou drenada emocionalmente de forma negativa. Então, eu tô falando e às vezes a pessoa vem na sua mente, sabe? Anota o nome dessa pessoa para você ficar mais atenta ao tipo de relação que você tem com essa pessoa. E aí a última pergunta é: quem me ensina sobre mim e como me cuidar? Uma vez eu ouvi, desculpa. E não tem como a gente querer cuidar das pessoas se a gente não cuida da gente, não tem ninguém que cuide da gente. Então é muito importante, principalmente quem quer crescer na carreira, ter profissionais que cuidem de você, para você também poder cuidar dos outros. Por quê? Quando a gente lida com carreira e com outras pessoas, a gente acaba lidando com os problemas delas. Então é muito problema, gente. Já tem os nossos, aí vem o das outras pessoas, aí vem dificuldades do negócio. Se você não tem alguém que cuida de você, que te direciona, que te orienta, você vai se sobrecarregar e você vai desistir. Você não vai querer continuar. Ou você não vai querer continuar e se tornar diretora, ou você não vai querer continuar para os próximos passos da carreira, tá bom? E aí, essas causas eu trouxe 5, mas eu não consegui resumir, e aí eu trouxe mais 5, tá bom? Porque, gente, se a gente identifica as causas, é a raiz do problema, sabe? Então eu falei, meu, não posso deixar essas informações de fora, eu vou levar para elas. Então, assim, prestem atenção nessa parte. Se aquilo lá vocês já identificaram que vocês precisam ajustar, já é um grande passo. Mas se vocês também perceberem isso aqui, vai ser um passo gigantesco. Por quê? A conectividade excessiva, gente, você sempre está disponível para todo mundo, você sempre está entrando em rede social, você está tendo muita informação, informação demais, sabe? Muita obesidade mental que a gente cria. Às vezes você está sabendo de algo de outro país que você nunca foi, você nem sabe. E aí aquela informação tá ali ocupando a sua mente, sabe, te deixando cansada, te deixa confusa. Por quê? Porque o cérebro ele não dá conta de processar todas as coisas e reservar só o que é positivo. Não, ele vai virar aquela bagunça. Então, para a gente ter um descanso verdadeiro, a gente não pode estar sempre disponível. Então, eu sempre falo, tem um horário para você responder mensagens, tem um horário para você entrar em rede social, porque senão você vai perder o controle, você vai ficar sobrecarregada. Aí aqui eu coloquei, né? Conectividade excessiva e informação demais. A gente não se alimenta somente daquilo que a gente come como alimento. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, também é um tipo de alimento para nossa alma. Então, às vezes você tá com a sua energia lá embaixo
eu não sei porque eu tô assim, mas vai ouvir o que você. Às vezes você tá ouvindo notícia de tragédia, você tá ouvindo coisas sobre o mercado, sobre o que tá acontecendo no mundo, que o mundo vai acabar, que não sei o quê, que é exportação, que você fica se alimentando disso, você vai ficar desanimado, ainda mais a gente que empreende. Então, é saber o que você vai filtrar para poder mandar para dentro, entende? Autoexigência, cobrança interna exagerada e dificuldade de dizer não sobrecarregam. Ou seja, eu tenho muito essa característica, tá? Então é algo que eu já sei, que eu já identifiquei e eu trabalho muito para não exceder os meus limites, entende? Então, a cobrança interna exagerada, ela é como se ela cortasse na metade o nosso potencial. Por quê? Porque a gente pode ir além, mas a gente se cobra tanto que a gente fica exausta e aí a gente não consegue ir além. E quando a gente não sabe dizer não, a gente fala, eu sempre falo assim, ó, que a dificuldade de dizer não para o outro é a facilidade de dizer não para si. Por quê? Porque se eu preciso beber essa água, alguém vem me pedir e eu falo, e eu não consigo falar não para a pessoa e eu tô dando para ela, vocês concordam que eu tô dizendo não para mim? Então existem pessoas que têm muita facilidade de dizer não para si e para os outros não. Então, o que que a gente precisa? Equilibrar. Eu não vou tirar, por exemplo, eu tenho esse tempo aqui para fazer o meu negócio, eu vou ficar ajudando A, B, C, D, E, F, e aí eu faço tudo por todo mundo e eu. Ninguém faz por mim e eu não faço por mim. Então, quem precisa se posicionar? Você. Então, quando é necessário dizer não, você tem e precisa aprender a dizer não. Ah, Amanda, mas a pessoa vai ficar chateada comigo e não sei o quê. E você não fica chateada com você quando você diz não para você? Às vezes você tá aqui com sede, você não tá bebendo água. Você deveria ficar chateada com você, por você não dizer sim pra você. E aqui a gente não tá falando de egoísmo, gente, de você virar uma pessoa completamente egoísta, pensar somente em si e dizer não para todo mundo, menos para si. Não. Equilíbrio. Aprenda a dizer não para os outros. Aprenda a dizer sim também quando for necessário, mas não exceda os limites, os seus limites. Certo? O nono ponto é corpo em desequilíbrio. Falta de sono, má alimentação, sedentarismo afetam mente e emoções. Então, já tem vários, inúmeros estudos apontando o quanto o nosso corpo funciona de uma forma integral. Então, o alimento que você come de noite vai influenciar em como você acorda de dia, de manhãzinha. Quando você acorda, se você não bebe água, se você já come alguma coisa gordurosa, tudo isso vai influenciar no seu corpo de uma maneira geral. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente come tem vitaminas ou tem, né, esses famosos venenos aí dos industrializados. Então, todas essas coisas, eu não tô falando que você tem que virar 100% da terra, né? Não é isso que eu tô falando, mas equilíbrio, sabe? Então, nossa, fazer um planejamento de alimentação, fazer um planejamento do que eu vou fazer de exercício. Às vezes você não consegue fazer exercício todo dia, mas você consegue 2 vezes na semana. Eu até falei pra médica, né? Passei numa consulta esses dias, ela falou: Você tá conseguindo fazer exercício? Eu falei: Olha, eu subo 10 andares. É o que eu consigo fazer nesse momento. Aí ela falou: Nossa, 10 andares, muito bom, tal. Eu falei que demora 3 minutos e meio, né? Mais ou menos. Mas é o que eu consigo fazer, porque enquanto eu ficar esperando que eu vá na academia, com essa rotina que eu tô hoje, sendo mãe solo, é outra realidade que é diferente do que eu fazia o ano passado, o ano retrasado, entende? Então, para a realidade que você está hoje, o que faz sentido, o que você consegue fazer hoje? Claro, né, a gente precisa ter sacrifício para fazer, mas o que dá para fazer hoje? Coloque em prática, tá bom? E por último, eu coloquei isolamento, né? Então, a sobrecarga também de trabalhar sozinha, sem apoio emocional, amplia a sensação de sobrecarga. Nós que somos empreendedoras, por isso que é muito interessante o que a Mary Kay proporciona de equipe, de pessoas, de hierarquia. Por quê? Porque a gente sempre está falando com alguém, né, da área, a gente sempre está trocando, a gente sempre está vendo no Instagram, no WhatsApp, a gente está sempre se conhecendo nas reuniões de unidade presenciais. Então, isso é importante para quê? Para a gente não se sentir sozinho. Então, às vezes, uma dificuldade que eu tenho, quando eu compartilho, a pessoa fala, nossa, eu também tenho. Então, ali já gera uma empatia. Às vezes, aquela pessoa já venceu aquele desafio, te dá orientações de como vencer ele também.
Então, a gente trabalha como empreendedoras, mas a gente precisa sempre estar em grupo, em união, para que a gente possa se fortalecer e não se sentir sozinha. E eu sempre falo, um conhecimento que você tem, meu, compartilha com outra pessoa, porque às vezes você vai mudar a vida dela com uma coisa que você descobriu numa aula ou num insight que você teve dentro da sua rotina. Compartilhem aquilo que vocês vivem na rotina de vocês, porque vai e pode ajudar outras pessoas. E aí eu coloquei aqui mais algumas reflexões para novas decisões. Então, qual é o tempo? Essa parte é muito. Ó, vocês vão ter que parar depois dessa aula só para responder essas perguntas, tá? Qual o tempo você destina para resposta de clientes e amigos? Ou você responde durante o dia inteiro? Meia-noite você está respondendo o cliente. 2 horas da manhã você está mandando batom para cliente. Tem horário? Tem horário que você coloca lá na sua rotina, no seu cronograma, responder clientes, mandar promoções, ou fazer tal coisa, prestar consultoria, conversar com os clientes que já compraram produtos. Vocês têm uma rotina? Aí eu coloquei assim, ó, com que tipo de informação eu me alimento? Eu já até adiantei, né? Que tipo de informação você tá vendo quando você acorda? Você acorda, é que assim, antigamente, né, é que eu não tenho TV na minha TV aberta, né? Tipo, SBT, Globo, desde 2018 que eu não tenho antena, não assisto nada. E vou falar pra vocês, minha vida é ótima. Ótima, ótima. Aí você fala, nossa, Amanda, você é uma alienada. Mas, gente, o que que adianta eu saber quantas pessoas morreram ontem? O que que aconteceu no outro país? Eu posso ajudar? O que que eu posso fazer com essa informação? Nada, essa é a verdade. Que você escuta a informação ruim e o que você faz com aquilo? De verdade, assim, nossa, eu vou criar uma ação para ajudar moradores de rua. Aí eu sim, ok. Mas você nem precisa ouvir nada de tragédia para poder fazer isso. Só que vocês entendem que se você acorda de manhã e a primeira informação que vem na mente de vocês já é tragédia, como que você vai passar o dia inteiro com aquela informação que está na sua mente te alimentando? Aí você abre lá o jornal, o Instagram, porque hoje em dia é tudo online. Você abre lá tudo, aí tá lá assim, ai, a Selic tá não sei em quanto. Aí, ai, não sei quantas pessoas foram empreendedores, fecharam as empresas e não sei o que. Essas informações vai ajudar vocês em quê? Vai dar ânimo em vocês de quê? De nada. Vai fazer vocês ficarem preocupadas. O cérebro de vocês vai entrar em alerta. E aí vocês não vão conseguir se dedicar ao negócio como vocês poderiam. Então, com que tipo de informação você está se alimentando? Aí eu coloquei aqui, ó, para quem você precisa dizer não? Sabe aquela pessoa que eu falo que é o sanguessuga, né? Tá aqui, ó. E quanto mais você dá, mais a pessoa quer. Para quem você precisa dizer não? Como que tá a sua saúde? E a gente não tá falando só saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde física. Como que tá a sua saúde? Quem são as pessoas do seu ecossistema? Essa palavra eu aprendi dentro da Febracis, né? Que é uma escola, a maior escola de negócios da América Latina. Eu estou me especializando lá. E eles falam muito sobre ecossistema, que são as pessoas que te cercam. Vamos pensar, já viu aquela frase? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive? Então vamos lá, a sua amiga, o seu amigo, os seus pais, o seu marido, a sua cunhada. Aí todas essas pessoas vivem falando mal da vida dos outros, vivem reclamando, não é grato por nada, sempre fica falando de tragédia. Se esse é o seu ecossistema, como que tá? Não sei se vocês já ouviram também aquela frase que é assim: se você anda com 5 pessoas alcoólatras, você é a sexta. Se você anda com 5 pessoas que fumam, você vai ser a sexta. Se você anda com 5 pessoas que são endividadas, você vai ser a sexta. Se você anda com 5 pessoas prósperas, você vai ser a sexta. Se você anda com 5 pessoas gratas, você vai ser a sexta. Entende? Então, avaliem quem vocês estão mantendo por perto. Aí você fala, nossa, mas então tem que abandonar as pessoas que eu amo? Não, não, você não tem que abandonar. Você tem que diminuir. Diminui o contato, fortalece o contato com pessoas que vão te levar para onde você quer. Se fortalece com elas, traz, volta para cá, fortalece elas e leva com você. Porque senão esse ecossistema te puxa para baixo e aí você não vai conseguir romper para chegar onde você quer. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes a pessoa faz mentoria comigo e aí ela fala assim: nossa, meu Deus, olha, nossa, agora eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, não. Passar uma semana, ela não falou comigo. Aí, às vezes, ela fechou 15, de 15 em 15 dias, por exemplo.
Passa 15 dias ela no ecossistema, puxando ela para baixo, quando ela volta, ela já tá desanimada. Ah, eu acho que eu tô sonhando alto demais, eu acho que isso não é pra mim. Ah, eu acho que minha família não vai me aceitar se eu prosperar tanto assim. Nossa, eu vou ter que dar dinheiro pra toda minha família. Nossa, não sei o que lá. Não sei. Ecossistema ancorando, puxando você pra baixo. Como que você vai empreender? Como que você vai conquistar aquilo que você sempre sonhou? Então você precisa estar com pessoas que já estão lá, ou que podem te ajudar a chegar lá, para depois você fortalecida voltar e fortalecer as pessoas que você ama, se elas quiserem também ir para esse novo nível, porque existem pessoas que elas não vão querer, elas vão querer continuar naquela mesma vida para sempre. Agora, se você tem sede de crescimento, a responsabilidade é sua. Vai, se fortalece. Depois você oferece oportunidade. A pessoa quer, ótimo. A pessoa não quer, paciência. Certo? Vamos continuar. O chat tá bombando aqui, hein? Eu não tô conseguindo ver tudo, mas a ambiência de Mary Kay nos eleva e faz a gente crescer. Exatamente. Por isso os encontros presenciais são essenciais para o nosso entusiasmo. Gente, incrível. Eu fui na primeira reunião presencial. Eu falei, gente do céu, eu não sabia de tudo isso. Primeiro que eu não sabia de todas aquelas informações, claro, né? Sou nova. Mas assim, você vê todas aquelas mulheres engajadas, reconhecimentos, aquele momento de inspiração. Gente do céu, não tem como você sair de lá a mesma pessoa que você chegou. Então, assim, ai, Amanda, eu quero muito esse crescimento, mas eu quero me dedicar aqui, ó. Incoerente. Não, não vai acontecer. Então, se você quer esse tipo de crescimento, você tem que estar preparada no mesmo nível para você conseguir sustentar aquele sucesso. Imagina, quem tem filho aqui, né? Eu já ouvi muitas vezes esse exemplo e eu gosto muito. É, por exemplo, eu tenho uma neném, né? Tá fazendo 11 meses hoje. Meu Deus. E aí, faz de conta, ela vai e ela quer comer lixo. Ela quer abrir o lixo, ela quer comer. Ela não sabe. Eu vou dar o lixo pra ela? Claro que não. Aí você fala, Amanda, mas é algo ruim. Às vezes a gente tá se comportando assim e querendo coisas maravilhosas, incríveis. Como que Deus vai abençoar alguém que não tá naquele nível, sabe? É como se, por exemplo, já viram aquelas pessoas que ganham na loteria e alguns anos depois elas se tornam pobres de novo? O que que isso significa? Que a mentalidade dela não acompanhou o ganho financeiro. Então, como alguém vai prosperar se ela não foi fiel nem no pouco? Como ela vai ser fiel no muito? É um princípio, gente. Princípios, eles não vão ser deixados de lado. Se você plantou, você vai colher. Então, você não é fiel no pouco, você ganha. Ah, eu ganho R$ 100 hoje. Você não sabe administrar R$ 100. Como você quer ganhar 10.000? Você não vai saber administrar, você não vai fazer boas escolhas. Então, para você ter um nível de sucesso profissional alto, você precisa ter um nível de desenvolvimento pessoal alto. Então, você nunca vai conseguir crescer na sua carreira sendo menos na sua vida pessoal. Então, para suas clientes você é educada, você é gentil, você é maravilhosa, mas na sua casa, para você, você é péssima, você se trata mal, você não se escuta, você não se cuida. Você vai crescer? E se crescer, não se mantém, não se sustenta. Tá bom? Olha, eu pegando um pouquinho pesado aqui. Hum, vocês já ouviram falar sobre doenças psicossomáticas? São aquelas famosas doenças que você faz 1 milhão de exames e não sai nada. Por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma dor no estômago. Aí você faz todos os exames, o médico olha pra você e fala: Você tá ótima? Aí você fala: Não, eu não tô ótima, não, moço. Tô dormindo, não tô isso, não tô aquilo, eu como isso, passo mal, nanana. Essas doenças não são detectáveis por exames de imagens e tudo mais. Então, o que que isso significa? Que são as suas emoções mal cuidadas te adoecendo. Então, são as famosas doenças do século XXI, né? Então, depressão, ansiedade, crise de pânico, burnout, tudo isso está acontecendo porque o nosso corpo está falando e a gente não está escutando. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que vocês podem estar sentindo. O corpo de vocês pode estar sinalizando que você já chegou no seu limite e você ainda não percebeu. E essa hora agora, gente, essa aula não é uma aula fácil, tá? Essa aula esse tema que vocês pediram é uma aula bem puxada. Por quê? Porque trazer à consciência aquilo que tá ruim dentro da gente dói.
dói demais, mas pensem que é uma dor para curar, é uma dor para libertar, ok? Então a gente vai falar sobre isso. Se você percebeu, igual já mandaram, né? Ai, meu Deus, eu tenho todos esses sinais. Ai, meu Deus, socorro. Não, calma. Existe um caminho que a gente pode trilhar para cuidar, né? Cada um de cada uma, para que vocês fiquem melhores, para que isso também impacte de forma positiva no negócio de vocês, tá bom? No nosso negócio, vamos falar assim. Então, por exemplo, às vezes você não percebeu, mas você tem dores musculares persistentes, especialmente ombro, costas e pescoço. Então, isso pode ser o seu corpo sinalizando muita tensão. Às vezes você tem distúrbio digestivo recorrente, por exemplo, náusea, dor de estômago, intestino preso ou intestino muito solto, né? Já ouviram falar que o intestino é o segundo cérebro? Em que o intestino ele vai falando com a gente literalmente o que está acontecendo no nosso corpo, se está tudo bem, se está tudo ruim. Alterações no apetite, ou seja, comer demais ou ficar completamente sem fome, geralmente também tá mostrando alguma coisa, tem alguma coisa errada. Tem gente que fala assim: meu Deus, quando tem um evento, eu fico tão ansiosa que eu como tudo. A gente fala que é comer as emoções, né? Então você não sabe lidar com as emoções, você vai lá e come. Ou tem gente que não come, que fica completamente em jejum e aí o corpo também vai se defasando. Palpitações ou batimentos cardíacos acelerados sem esforço físico. Então é você tá aqui sentado e dá aquela arritmia, tá? Tonturas e vertigens frequentes. Problemas de pele agravados pelo estresse. Então, acne, eczema, psoríase, isso também está mostrando algumas coisas. Imunidade baixa, muita gripe ou muita infecção, sabe? Que todas, você se cura, você toma um remédio, dá uma semana, você tá doente de novo. Aí você fica bem, daqui a pouco sua imunidade cai de novo. Pressão arterial elevada por períodos prolongados. Quantas pessoas hoje jovens a gente está vendo tendo muitos problemas cardíacos? Gente, é impressionante. Doenças associadas ao estresse crônico, como fibromialgia, que é a doença dos nervos, né? Que dói o seu corpo inteiro, impressionante. Você vai nos médicos e, meu, eles te dão um remédio para dor, mas não vai curar. Você vai viver a vida inteira com dor, não vai curar, por quê? Porque o problema é emocional. Doença inflamatória, hipertensão, dor crônica persistente. Então, se vocês tiverem um, dois ou mais desses sintomas, isso aqui é o seu corpo sinalizando para você que não tá tudo bem, que você precisa parar, se olhar, se perceber e se cuidar antes que agrave. E aí, eu coloquei aqui, o corpo fala. E o que que o seu está dizendo? E aí aqui eu coloquei vários. Gente, esse PDF vai para vocês, tá? Então aqui eu coloquei várias coisas que tapa de realidade. Tô investigando a fibromialgia. Uau, eu vou ler todo o chat depois, tá? Sintomas físicos: boca seca, palpitações, dor no coração, dor de estômago, nas articulações, náuseas, diarreia ou prisão de ventre. Mudanças no ciclo menstrual, aí psicológicos, né? Os sintomas: ansiedade, fadiga, irritabilidade, impaciência, dificuldade de concentração, dificuldade em pegar no sono, tristeza, desânimo, cansaço mental e impotência sexual. Tudo isso é o corpo mandando sinais para você. Existem algumas mulheres, a maioria das minhas clientes de mentoria, elas são workaholics, ou seja, trabalha demais. E aí, a única forma, gente, é pesado isso aqui, mas eu vou falar, tá? Eu já fui muito assim. A única forma de parar de trabalhar tanto é o corpo mandando um estímulo tão forte que derruba a pessoa. Ela fica internada, ou ela fica de cama, ou ela é a única forma que o cérebro encontra de parar aquela pessoa. Porque ele vai mandando sinais de dor e a pessoa continua trabalhando mesmo com dor. Ela continua fazendo mesmo com o corpo sinalizando. Aí tem uma hora que o cérebro ele manda um estímulo tão forte de dor que aquilo ali te derruba. Então você vai parar no hospital, aí quando dá as hemorragias, vocês entendem? Então é o corpo falando. O que que o corpo de vocês estão dizendo? Aí você responde pra você e depois você pode me contar, tá bom? Aqui eu coloquei uma coisa muito séria, que é um dos casos, assim, mais, eu acredito, triste, sabe? Porque eu cheguei bem perto de um burnout em 2023, perto quando eu tava exonerando, e é algo bem angustiante, assim, de... A gente fala, meu, nossa, eu sou uma pessoa tão feliz, uma pessoa tão viva, uma pessoa tão alegre, como que eu me permiti chegar nesse nível?
de exaustão, né? De esgotamento. Na minha maternidade também, no meu puerpério, eu cheguei bem próximo. Então, assim, a minha terapeuta fala, né, que eu só não tive uma crise mesmo, de burnout, porque além de eu ser acompanhada há muitos anos por terapeutas e mentores, eu também tenho muita consciência, né? Então, mais de 7 anos estudando isso, eu consigo me perceber, vixe, tô chegando nesse limite, tô chegando naquele, eu preciso fazer isso, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso pedir ajuda, entende? Então, tudo isso foi o que, assim, por um fio mesmo que eu não tive uma crise tão potente assim, mas eu coloquei aqui para vocês tomarem cuidado, porque se o corpo de vocês começarem a falar e vocês não ouvirem, não pararem, não começar a se cuidar, isso aqui provavelmente vai acontecer. E aí eu coloquei assim, ó, o burnout é o perigo do esgotamento, né? É um estado de esgotamento físico, emocional e mental resultante do estresse crônico. Quando uma pessoa experimenta o burnout, ela pode se sentir exausta, desmotivada, apática em relação ao trabalho e à vida e ter uma sensação de ineficácia ou falta de realização. As piores consequências do burnout podem ser devastadoras e afetar não apenas a saúde e o bem-estar da pessoa, mas também a sua vida pessoal e profissional. Porque lembra que a gente é um ser integral? O que acontece na sua alma vai afetar a sua mente, o que acontece na sua mente vai afetar o seu corpo, e tudo está integrado. Não tem como você só cuidar. Tem gente que fala, né? Ah, eu vou pra academia, não é terapia, mas é terapêutico. Não, você tá fazendo um cuidado pro seu corpo. Vai melhorar a sua saúde mental? Vai. Mas vai tratar? Não. O exercício físico trata o corpo. Aí a terapia, a mentoria, desenvolvimento, consultoria, aí isso trata a mente. Aí outras coisas, trata a alma. Entende? Espiritualidade. Ah, eu acredito em Deus. Não, mas você não faz uma oração, você não lê a Bíblia, você não escuta uma palavra, você não escuta um louvor, você tá nutrindo o seu espírito com o quê? Com vento? Também não vai adiantar. Entende? Então, cada área nossa, a gente precisa cuidar de uma forma intencional. E aí, o burnout eu coloquei aqui como um alerta mesmo, tá? E aí, aqui eu coloquei, chegamos na hora da solução. Ai, que maravilha, tudo isso tem solução, tudo isso tem um caminho. Então, se vocês identificaram, agora é hora de criar um passo a passo, um plano de ação para resolver, ok? Deixa eu ver aqui. Uhum. Quando a gente tá se sentindo muito rude, muito grosseira, muito ríspida nas nossas ações, também é o nosso emocional falando, tá? Então, tudo, gente, eu falo assim que não existe coincidência, sabe? Existe propósito. E o nosso corpo, ele é feito perfeitamente para sinalizar todas as coisas. Tem gente que fala assim, ai, eu não choro. Ai, eu não choro, eu engulo choro, não sei o que lá. Fala, mas por que que você acha que Deus criou as lágrimas? É, é um mecanismo de aliviar os seus sintomas emocionais. Então você precisa chorar. Não é que você não pode chorar, você precisa. É uma necessidade, assim como beber água. Chorar é importante. Só que tem gente que tem tanto medo de chorar que aí ela acha que se ela chorar, ela nunca mais vai se levantar. Aí é inteligência emocional. A gente chora, depois sai com as lágrimas, levanta e vai trabalhar. Mas não pode engolir o choro e trabalhar, porque você vai explodir. Entende? Mas vamos lá, continuando. E eu vou ler todo o chat no final, tá? É que eu sou curiosa, às vezes, ó, já tá aparecendo umas imagens ali, ó, é umas notificações, mas no Zoom não tem como desativar, tá? Por isso que eu não desativei. Mas vamos lá. Construção de hábitos saudáveis. Você precisa implementar rotinas positivas no seu dia a dia, cuidando da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, que isso impactará diretamente nos seus negócios e nas suas finanças. Então, sem um estilo de vida alinhado, seus resultados não vão aumentar. Então, você precisa mudar de dentro para fora e ver a transformação em todas as áreas da sua vida. Então, é isso que eu proponho, é isso que eu ensino e é isso que a gente vai ver agora. Agora. Vamos ter algumas estratégias aqui para reduzir a sobrecarga, ok? A queixa de vocês não foi sobrecarga mental e emocional? Amanda, o que que eu faço para poder reduzir essa sobrecarga e começar a me sentir melhor e ter novos resultados? A primeira coisa que eu sempre falo é autoconhecimento e aceitação. Eu passei por alguns processos depois do parto da minha filha, que eu tive que reconhecer os meus limites, porque eu nunca tinha lidado com uma privação de sono tão severa. E eu cheguei em níveis de esgotamento por não querer pedir ajuda, né? Por achar que eu estaria incomodando e diversas outras coisas que apareciam na minha cabeça. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer é aceitar
o quanto eu sou limitada, o quanto o meu corpo, quando não descansa, eu preciso de ajuda. E quando eu não faço isso, eu estou colocando em risco tanto a minha vida quanto a vida da minha filha. Então, vocês precisam ter esse autoconhecimento e também a aceitação dos limites. Às vezes a gente quer se sentir, né, uma super heroína que faz e acontece. E, gente, nós somos humanos limitados. Nós precisamos reconhecer até onde a gente pode ir e a partir dali não ultrapassar mais os limites. Por quê? Porque a conta sempre chega. E aí no final fica muito cara de se pagar. E aí eu coloquei: reconheça seus limites e diga não quando necessário e respeite o seu ritmo. Por quê? Como que eu vou exigir que eu tenha o mesmo ritmo, por exemplo, de uma outra consultora que não tem filhos, que não tem a mesma rotina, não tem a mesma realidade, não tem os mesmos. Não posso, não posso. Eu preciso respeitar o meu ritmo. Às vezes a gente se pilha, a gente quer fazer, quer acontecer, e às vezes não é o nosso ritmo, não é aquele momento. Porque se dependesse de mim, gente, olha, eu fazia tudo muito rápido, mas nesse momento não é dessa forma que eu posso fazer. Então, qual é o meu ritmo? Eu encontro o meu ritmo, trabalho esse ritmo, e aí eu começo a ter resultado. Agora, se eu tento acelerar demais ou diminuir demais a velocidade, tentando me encaixar no ritmo de outra pessoa, aí os resultados vão cair. Não vai ser satisfatório e a gente vai ficar frustrado, tá? Defina prioridades. Concentre no que é essencial e delegue ou elimine tarefas que não fazem diferença real. Então, vocês precisam. Uma das primeiras coisas que eu mexo em mentoria é rotina. É rotina. E às vezes a pessoa acha que o problema dela é profissional e o problema está na rotina da família, que está impactando diretamente no profissional. Às vezes a pessoa acha que o problema dela é financeiro, mas não, é a rotina de trabalho dela, é os clientes que ela está. É a forma de pagamento, às vezes é como ela está lidando na hora da venda. Então são várias outras coisas que às vezes a gente olha e fala: nossa, se eu soubesse que era aqui, tivesse feito esse ajuste, eu já estaria decolado, já teria decolado. Então, defina prioridades e foque exatamente naquilo que você precisa fazer e que realmente vai fazer a diferença, tá bom? Gerencie o seu técnico, o seu tempo. Use técnicas, crie blocos de foco e reserve pausas para descanso. Gente, para falar isso para uma mulher do workaholic é quase que uma piada. As minhas clientes, ela descanso. Que horas? Pensa que eu gosto muito desse exemplo que quando Deus criou o mundo, Deus é Deus, gente. Se ele tivesse feito assim, ó, podia ter criado tudo. Mas ele criou de forma ordenada, organizada. E no último dia ele descansou. Mas Deus se cansa? Por que será que Deus descansou? Gente, Deus estava ensinando a gente que não se faz tudo num dia só. Não se faz tudo correndo. E que depois que você faz algumas coisas, você precisa descansar. É um princípio. É como se fosse um mandamento, entende? Quando você recusa isso, quando você vai contra a sua natureza, quem é o nosso criador? É Deus. Então, se ele descansou, o que que ele está nos ensinando? Que nós também precisamos descansar. Mas hoje em dia é quase que uma ofensa você falar para uma mulher descansar. Você falar: ah, é uma piada, é para eu descansar. Eu que tenho neném, né? Mas você vai descansar, vou descansar quando? Quando morrer. Não tem essas piadas que a gente faz? Mas é verdade, quando a gente não descansa, o nosso cérebro não tem como produzir, se recuperar para poder produzir novas ideias e colocar em prática a intencionalidade. Gente, Deus, ele tem todos os recursos. Mas como que a gente vai acessar esses recursos se a gente está exausta? Uma vez eu fiquei tão exausta que eu não conseguia nem lembrar as palavras. O que que eu precisava? Descanso. Então, por isso, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa organizar. Por exemplo, hoje eu cancelei meus atendimentos de manhã e de tarde. Por quê? Eu precisava descansar. Meu corpo estava sinalizando para mim que eu precisava descansar. Eu cancelei os atendimentos e dormi por 3 horas seguidas de dia, enquanto minha filha estava na creche. Por quê? Porque eu sofro de privação de sono. Eu sei qual que é a minha realidade. Eu sei qual que é os meus pontos fracos. Eu já aceitei os meus limites, entende? Então, assim, eu tenho uma aula de noite para fazer. Então, eu sei que se eu não descansar, se eu não descansasse, vocês acham que eu estaria assim aqui? Se eu não tivesse dormido? Não, gente, eu ia estar destruída, eu tava com enxaqueca. Por quê? Tem mulheres que têm cólica, tem mulheres que têm enxaqueca. Você tem que saber como você funciona. Eu já sei como eu sou. Então, sabendo que eu estou naquela semana e que eu não sinto cólica, que eu sempre sinto enxaqueca, eu preciso ter um tempo a mais de descanso. Entende? Então, quando a gente sabe quem a gente é e como a gente funciona,
a gente consegue mudar. Aí tinha como eu adivinhar que, né, justo hoje eu ia passar mal? Não. Mas é o que que eu fiz? Agenda flexível, clientes cientes, tudo é conversado e se o negócio é nosso, quem manda no nosso negócio é a gente. Não produzir tanto como deveria hoje. Então, amanhã, como eu vou estar descansada, vou ter energia, vou estar com a mente criativa, amanhã eu vou produzir muito mais do que se eu me forçasse a produzir hoje. Entende? E, gente, vocês estão ouvindo isso de uma mulher que já trabalhou em 3 empregos diferentes ao mesmo tempo fazendo faculdade. Então, assim, eu sei o que é ser workaholic, eu sei o que é não descansar, eu sei tudo isso que eu tô falando pra vocês, e eu não ensino nada do que eu não pratico. Então, primeiro eu vivi na minha vida, vivo isso, ainda preciso, às vezes eu tô assim, eu falo, preciso descansar, eu preciso sair de casa. Preciso ir no cinema, preciso fazer algo que eu gosto, preciso ir na Cacau Show, preciso ir no parque. Então, sempre converso com a minha rede de apoio e falo, eu tô precisando disso aqui. Teve uma vez, né, minha mãe tá até aqui, ela pode confirmar. Ela falou assim, ah, vamos na casa da avó e do vô? Vamos, tal. E aí, naquele dia, eu não acordei legal. Falei assim, mãe, você pode ir com a Chloe, com o pai, e eu posso ir pra minha casa? Ficar sozinha? Eu tô precisando ficar sozinha um pouquinho. Pode, filha, claro. Eu precisava daquele momento. Então, eu me conhecendo, sabendo que eu não estava muito bem, o que que eu fiz? Vou ali, vou dar uma respirada. Gente, a maternidade realmente é uma coisa que só quem passa sabe. Então, assim, aí eu também não sei, né? Porque tem mães que eu converso que não tem privação de sono e para elas é completamente diferente lidar com a maternidade. Então, cada uma dentro da sua maternidade, cada uma dentro da sua realidade, precisa saber o que é positivo, o que não é, quando parar, quando continuar e fazer esses ajustes de gerenciamento de tempo, tá? Estabeleça limites digitais. Controle o uso de celular e de redes sociais, especialmente fora do horário de trabalho. Você já ouviu? Eu já ouvi diversas pessoas falando que começou a entrar no Instagram e quando viu, já tinha passado 1 hora e meia, 2 horas. E não reparou, porque essa rede social foi feita para isso, para você gastar o seu tempo, para você perder o seu tempo. E, tipo assim, elas cumprem completamente o propósito delas. Por quê? Porque elas foram pensadas, elaboradas e feito. Eu sempre falo, né, que se você não está produzindo, você está consumindo. Então, se você não está produzindo conteúdo, se você não está lá trabalhando, você é usuário. É como se fosse um usuário de droga, entendeu? E aí ali você fica com uma dependência. E aí eu sempre falo para minhas mentoradas, um dos desafios que eu dou é detox mental. Aí, como que é o detox mental? Você ficar um dia sem zero rede social. Gente, o povo falta querer sair pulando pelas paredes. Mas depois percebe o quanto era dependente daquilo, o quanto aquilo afetava de forma negativa a sua rotina, e aí aprende a gerenciar. Então, tem ferramentas no próprio Instagram que você coloca o tempo de uso diário de limite. Aí a pessoa fala: ah, eu coloco 1 hora, mas quando eu vejo eu já tô 2 horas. É porque você não tem disciplina, você não ativou o sistema de recompensa e punição do seu cérebro. É por isso que você continua procrastinando e perdendo o seu tempo. Então, existem várias coisas que a gente precisa puxar mesmo a rédea, colocar em ordem para a gente não ficar perdendo o nosso precioso tempo, porque tempo é vida. E a gente está aqui para ganhar vida e não perder vida, não é verdade? Então, estabeleçam limites digitais. Pratique meditação e atenção plena, que foi o que eu falei no começo da aula, lembra? Estejam aqui em estado de presença. Estejam aqui fazendo exatamente isso, prestando atenção, anotando as ações e tentando trazer para a sua realidade como você pode aplicar esse conhecimento na sua vida. Aí, eu tô doida pra olhar esse chat, gente, 16 mensagens. Tempo é vida. Eu falo que tempo é mais precioso do que dinheiro. Porque se você tiver R$ 1 milhão hoje, você compra 1 minuto a mais de vida? Não. Na pandemia a gente viu isso, né? O quanto as pessoas, tinha muitas pessoas com muito dinheiro e elas não conseguiram comprar ou pagar. E, infelizmente, perderam suas vidas porque não dava. Existem coisas que o dinheiro não vai dar conta. E aí eu falo, a gente rasga R$ 200, 300, 100, R$ 50. Tem aquela famosa frase, né? Que quem rasga dinheiro é louco. E aí eu falo, e quem rasga tempo? É o quê? Quem rasga tempo, quem pega o seu tempo e fala, eu vou fazer isso, e não faz. É o quê? Se tempo é mais valioso do que dinheiro. Se eu tenho 1 minuto de vida hoje, o quanto eu tenho valorizado essa vida que eu tenho hoje? O quanto eu tenho feito o que eu preciso fazer hoje?
Sem pensar no amanhã, sem pensar no ontem. Hoje, o que você fez, o que você se propôs a fazer, que você não fez e que agora você tá pensando, nossa, eu não consigo recuperar esse tempo que eu perdi. Eu não consigo recuperar. É, o que eu perdi não volta mais. É igual palavras lançadas ao vento, você não pega de volta. Aí muitas vezes você fala, ai, porque eu não tô ganhando dinheiro. E o que você tá fazendo? Como você quer ganhar dinheiro se você não valoriza nem o tempo que você tem? Percebe? Duro, né, gente? Eu dou uma pegada um pouco pesada, sim, mas é só essas coisas que ativa a consciência e faz a gente mudar, tá? Mais algumas estratégias. Mantenha a atividade física regular. Então, igual eu falei, não consigo fazer todo dia da semana. Faz pelo menos 2 vezes, começa 2 vezes, depois puxa para 3, e aí vai ampliando até você conseguir. É o tempo que você se comprometeu. Ah, eu quero chegar na meta de 5 vezes na semana. Então, faça. Comece. É melhor você começar uma vez por semana do que você não começar e não fazer nada. Então, a Bíblia fala, tem um versículo, Zacarias, acho que 4:10 fala, não despreze os pequenos começos. Ou seja, ai, um dia, nossa, um dia não vale de nada. Claro que vale. Um dia que você tá se dedicando a se cuidar. Vale? É melhor do que nenhum. Então, um já é um passo à frente do que zero que você se mantém no mesmo lugar, no mesmo estado. Então, eu coloquei aqui, movimentar o corpo reduz o estresse e melhora o bem-estar geral. Isso vai impactar nas suas vendas, isso vai impactar no seu negócio, isso vai impactar em tudo. Cuide da sua alimentação, prefira alimentos mais nutritivos e evite excessos que afetam o humor e a energia. Gente, eu fui numa consulta e aí eu falei pra ela de uma alergia que eu tava tendo e ela falou que eu não podia comer nada de doce. Aí eu olhei pra cara dela e falei, Jesus Cristo. Não, não pode ser muito radical. O cérebro, ele trava na hora, na hora. Aí você tem que falar o quê? Se eu estiver comendo muito, tem que reduzir, mas não corta, gente. A pior coisa que a pessoa faz é assim, ó. Ela come doce todo dia. Aí, depois de uma aula dessa, ela fala assim: eu vou comer doce nunca mais. O quê? O cérebro, nem a pau que ele vai aceitar. Ele vai começar a te sabotar. Daqui 4 dias, você já voltou a ser a velha versão. Então, o que que eu falo? Reduz primeiro. Então, por exemplo, você toma 2 litros de Coca-Cola todo dia. Você vai cortar a Coca-Cola? O jeito certo de mudar um hábito é você reduzir de forma gradativa, criar um novo hábito durante 30 dias. É assim que o nosso cérebro funciona, mas a gente sabe? Não. Aí a gente faz, desiste no meio do caminho, volta aos velhos hábitos e a gente nunca consegue uma transformação. Então, qualquer tipo de hábito, isso daí é outra aula, tá, gente? Ai, já tô misturando. Hábito se constrói. Existem alguns estudos que falam 21. Tem um livro, né, O Poder do Hábito, que eu li, inclusive tá aqui, que fala 21. Aí tem outros estudos que falam 26. Como eu sou uma pessoa precavida, eu falo 30. Porque daí você garante, e eu já fiz o teste, tá? Com vários tipos de hábito. Eu acho que eu fiquei 1 ano e meio sem café, em 2021 para 2022, porque eu parei de tomar, fiz o hábito, construí o hábito de não tomar café durante 30 dias. Eu só fui perceber que eu tava sem, mais viciada em café, no 34º dia. Então, é igual escovar os dentes. Hábito é isso. Você não fica pensando, né, quando você acorda de manhã, eu vou escovar o lado direito, depois o lado esquerdo, em cima, embaixo, a língua, enxágua. Você não pensa nisso, você faz de forma automática. Por quê? Porque você criou o hábito. Então, da mesma forma que a gente escova o dente, toma banho, faz várias. Quem dirige, né, às vezes chega na casa, tipo, mora em São Bernardo, vai na casa da mãe em Santo André. Meu, às vezes chega lá, nem sabe. Nossa, eu tava pensando em outra coisa, mas por quê? Porque já é um hábito. Aí, às vezes, você tem que passar em outro lugar antes de ir para casa da sua mãe. Aí, quando você vê, se chegou na casa da sua mãe, e não passou no outro lugar. Por quê? O cérebro faz de maneira automática, porque daí ele economiza mais energia. Então, o nosso cérebro está o tempo todo tentando economizar energia. Então, para a gente conseguir fazer coisas diferentes, precisa colocar intencionalidade, muito estímulo de recompensa e de punição também, que aí é outra coisa, outra estratégia que eu posso ensinar para vocês em uma outra aula. Valorize conexões sociais. Busque apoio emocional e mantenha contato com pessoas que te fazem bem. Gente, isso aqui é nutrição. Assim como a gente toma água para nutrir o nosso corpo, nós precisamos de pessoas que também nutram o nosso coração, sabe? O nosso potinho do amor, sabe? O potinho do amor que a gente fala. Ah, se eu pudesse colocar essa pessoa dentro do potinho. Por quê? Porque ela é tão querida, ela é tão amada que, meu Deus, ela é maravilhosa. Eu quero guardar ela no potinho. Então a gente fala que essas pessoas são as pessoas que nutrem a nossa vida. E a gente precisa, eles aliviam o nosso fardo emocional do dia a dia. Então, você precisa valorizar suas conexões. Número 9, busque ajuda profissional quando necessário. Não hesite em procurar orientação especializada.
Todas precisamos de direcionamento. Quando eu comecei a fazer mentoria lá em 2021, eu ainda conciliava com o trabalho de professora. E eu lembro que eu falei assim, ai, não quero trabalhar com isso mais não. Deus me livre, é muito problema. Ai, não sei o que lá, não quero, não quero, não quero. Mas por quê? Porque eu não tinha ninguém cuidando de mim. Eu tava cuidando de várias pessoas com vários problemas. Ninguém tava cuidando de mim, ninguém tava me ouvindo. E aí, quando eu contratei uma profissional para cuidar de mim, gente do céu, eu mudei completamente, completamente. A minha comunicação, a minha postura, a minha apresentação pessoal, a minha metodologia de trabalho, a forma como eu cobrava o ticket, tudo isso. Então, para a gente estar fortalecida, a gente precisa de profissionais cuidando da gente também, de forma intencional. É igual eu falo. Ah, você tá com uma dor nas costas. Em que médico você vai? No ortopedista. Ai, você sente uma palpitação diferente no seu coração. Você vai na onde? No cardiologista. Aí você tá com alguma coisa emocional, com algum sintoma emocional, você tá confusa, você não tá bem nas suas emoções. O que que você faz? Nada. Tá nada. Ah, não, isso daí resolve depois. Ó, o meu olhar pra vocês, ó, ó. Então, cuidar da mente e das emoções é tão importante quanto cuidar do coração, das costas, um problema no joelho. Se a gente corta o dedo, a gente vai no médico, né? Se corta feio, né? Se corta mais ou menos, dá uma pincelada, igual a minha vizinha, né? Não sei se ela tá aqui. O dedo todo lascado, e toma band-aid. Então, mas como que a gente coloca um band-aid nas nossas emoções? Não dá. Então, a gente precisa ter profissionais cuidando da gente também. Aí eu coloquei assim, ó, autocuidado regular. Reserve tempo para atividades que você gosta, que te ajude a relaxar, a recarregar suas energias, como hobbies, leituras, passeios ao ar livre ou banhos relaxantes. É, eu lembro, assim, que uma coisa que eu sempre gostei de fazer é ir no cinema. Ah, ela falou, tô assim aqui. Uma coisa que eu sempre gostei foi ir no cinema, mesmo que fosse sozinha, sabe? É um momento meu ali de hobby mesmo. Ou um teatro, ou uma orquestra, ou no parque, né? Quando o dia tá bonito, sol, as árvores. Eu sempre vou lá, fico, nossa, viajando e falo com Deus. Às vezes levo um livro. Faz tempo que eu não faço isso, né? Agora eu tô com a neném. Agora a gente fica no parquinho. Mas, às vezes, é importante que a gente faça algo sozinha para nós. Por exemplo, semana passada, eu fui eu fui fazer uma entrega de Mary para uma massoterapeuta que é uma conhecida minha. E aí eu já fiz a massagem com ela. Gente, que coisa perfeita. Meu Deus do céu. Aquela massagem com pedras quentes, sabe? Ah, meu Deus, é muito bom. É muito bom. É algo que recarrega, que é um autocuidado. A gente não ensina tanto as pessoas a se cuidarem, né? Então, olha, faça a sua skincare, cuide da sua pele rejuvenesça, tá? E a gente tá cuidando da gente? Como que você vai ensinar alguém aquilo que você não faz? Então a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente está fazendo. A gente só vai prosperar no negócio que a gente vive ele, né? Sabe aquela frase, você veste a camisa da empresa? Eu falei assim que quando eu entrei a primeira vez em 2014, eu vestia a Mary Kay, né? Então eu andava toda cheia com meus pincos, meus reconhecimentos e tal, e eu sabia tudo, e eu falava. E agora, da mesma forma, não, eu vou realmente fazer com a minha alma, sabe? E eu vou fazer em mim primeiro, e depois eu vou fazer no outro. Sabe tem aquele exemplo da máscara de oxigênio do avião. Se você tiver no avião e começar, sei lá, dar uma pane no sistema, Deus me livre, mas esse é o exemplo, né? E aí cai as máscaras de oxigênio. Você tenta colocar a máscara de oxigênio na criança ou na pessoa que está do seu lado e não coloca em você, vocês dois vão morrer. Primeiro a máscara de oxigênio em você e depois na pessoa que tá do seu lado. Na vida é assim. No sábado passado eu tava indo fazer a unha, né? E aí o Uber falou assim: ai, você não fica triste de deixar a sua filha com a sua mãe ou com alguém? Aí eu falei: não, eu preciso ir lá me cuidar porque eu vou ser uma mãe melhor pra minha filha. Então, olha que louco. Uma pessoa falando que você não tava me sentindo mal. E no começo eu me sentia mal. Só que aí eu pensei, se eu fizer isso, eu tô colocando a máscara de oxigênio primeiro em mim, pra depois colocar nela. Entende? Então, às vezes a gente tá tentando cuidar de todo mundo e a gente não tá colocando a máscara de oxigênio na gente. Eu até dou outro exemplo, né? Ah, a pessoa tem um iPhone, um celular, qualquer marca, aí o celular dela quebra, dá um jeito de comprar outro no outro dia. Aí, quando é pra fazer um investimento nela, para cuidar das emoções, o que que ela fala? Não, não consigo. Nossa, nossa, aconteceu um imprevisto. Eu não vou conseguir fazer esse investimento. Então, você está me dizendo que o seu celular vale mais do que você. Se você é a mente pensante do seu negócio, a sua ferramenta é mais importante que você.
É como se você estivesse falando que você vale menos do que esse aparelho, que é um objeto. Mas é isso que a gente faz quando a gente não se cuida, quando a gente não investe na gente tá fazendo isso. Não, realmente, Amanda, é isso que eu tenho. Eu tô falando que eu sou prioridade na minha vida, que eu me cuido, mas é verdade que na hora que é pra investir em mim, o que que eu faço? Eu me deixo pra depois. E aí não cresce na carreira, não cresce no negócio, não vai prosperar porque não tá se cuidando, não tá investindo em si. Então, eu lembro até que naquela primeira reunião presencial que a gente fez, a Márcia falou assim: "Ah, você pode falar, né, o que você fez para em 10 dias ter tanto resultado e se tornar futura diretora e fazer uma venda de mais um período de 40% e tal." E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que que eu vou falar? Calma aí, o que que eu fiz? E aí eu fui olhar o que eu fiz. O que eu fiz foi de forma natural, leve. Não foi uma coisa forçada, não foi uma coisa que, meu Deus, eu me descabelei para fazer. Nossa, não, foi tranquilo. Por quê? Porque o meu desenvolvimento pessoal já estava bem ativado, já estava bem cuidado. Então o profissional só acompanhou. Agora vai eu entrar num negócio com o meu emocional, com o meu, tudo aqui, querendo um resultado profissional aqui. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Então, eu sempre consegui trazer muita clareza para as pessoas com exemplos pessoais mesmo. Por quê? Porque a gente sempre precisa viver na pele para poder ensinar para alguém. Então, eu vou ensinar sobre finanças, mas eu sou toda endividada. Que autoridade você vai gerar? Não vai. Aí você vai ensinar a pessoa a cuidar da pele dela, mas você não cuida em você porque você quer economizar produto. Não vai adiantar também. Você quer que a outra pessoa invista um valor alto em produtos, mas você não investe, entende? Então, todas essas coisas a gente precisa estar atenta, porque tudo isso. Ai, Amanda, mas você não falou nada de vendas. Você não falou nada de dinheiro. Mas tudo isso aqui está diretamente ligado ao seu resultado financeiro e ao seu resultado profissional de vendas. Por quê? Porque se isso aqui não estiver bem alinhado, você não vai conseguir fazer o que você quer. Por quê? Porque a pessoa, quando ela te olha, ela não tá vendo só o que você fala, o seu tom de voz, a sua postura, o quanto você se sente autoconfiante, o quanto você se valoriza, o quanto você realmente acredita naquilo que você tá falando. Todo mundo percebe a comunicação não verbal. Às vezes a gente acha que a gente tá enganando todo mundo. Não tá. Todo mundo tá percebendo. Às vezes a pessoa vai comprar de outra consultora, não vai comprar de você. Você fala, meu, mas por que, cara, eu fiz todo o trabalho? Que você passou alguma coisa que ali na hora a cliente, nossa, não vou comprar dela. Entende? Então, tudo isso tá refletindo também nos nossos negócios. E aí eu coloquei assim, ó, todos os dias, lembre, seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que você se torna. Essa foi uma frase que a Nacional também falou. é, Ai, fugiu o nome dela agora, lá na reunião presencial que eu fui. Maravilhosa que ela falou sobre o mapa da consciência. Ela leu essa frase também. Sumiu o nome dela aqui agora. Mônica? Mas tudo bem. E aí, deixa eu ver se alguém mandou aqui no chat o nome. Mônica! Ai, eu acertei. Isso, ela leu essa frase lá e eu tinha falado dessa frase também na nossa reunião de unidade, a primeira vez que eu participei. Eu falei, gente, ai, que maravilha, estamos conectadas no mesmo pensamento, na mesma visão, na mesma mentalidade. Então é isso, quando você pegar essa frase, minhas mentoradas, eu falo para elas escreverem e deixarem no post-it na frente delas. Toda vez que elas pensarem, eu tenho que comprar mais alguma coisa para o negócio, não, não, não. E você? E você está investindo o quê? Em você, na sua mentalidade. Uma mente que se expande ao conhecimento, ela nunca mais volta ao estado original. Aí, às vezes, sua mente está se expandindo com coisas ruins. Não, e conhecimentos que vão realmente mudar a sua vida, o seu estilo de vida. E aí eu trouxe aquela frase que a gente falou na segunda-feira, que a vida é 10% que acontece comigo e 90% como eu reajo a isso. Então, que a gente possa entender a necessidade de se cuidar para poder também isso refletir nos nossos negócios. E aí eu coloquei aqui que a transformação começa agora. E aí eu falei assim, ó, ao final deste encontro cheio de reflexões e aprendizados, eu convido você a fazer uma autoavaliação sincera. Anote os sintomas e os comportamentos que você está percebendo em si com mais frequência e identifica quais áreas emocionais você precisa de mais atenção nesse momento. Lembre-se, sua qualidade de vida é um resultado direto das escolhas que você faz todos os dias. Os sinais que o seu corpo e a sua mente enviam são importantes, mas o que você decide fazer depois dessas informações é ainda mais importante. E aí eu coloquei assim:
Se você sente que chegou o momento de você se redescobrir, evoluir, alcançar um novo nível, eu quero te presentear, e aí aqui tá a surpresa de vocês, com uma sessão experimental para que você possa conhecer meu trabalho e também eu tô aqui para tornar essa transformação possível com acolhimento, estratégia e propósito. E aí eu coloquei aqui Vamos Juntas, que é um convite. Então, para todas que estão aqui assistindo essa aula, eu vou presentear com essa sessão experimental. É um mapa mental, é sobre todas as áreas da vida. Lembrando que nós somos integrais. Então não adianta trabalhar só vendas, precisa trabalhar você como um todo. Sua rotina, o que você pensa, tal. E aí eu coloquei essa frase aqui, que foi uma frase que quando eu criei a mentoria lá em 2020, Deus me deu, que é não existe nada que possa parar uma pessoa determinada a se transformar numa versão jamais imaginada. Acredite no potencial que Deus colocou dentro de você e viva o sobrenatural. Então, acredito que essa é a minha missão, é despertar o potencial, é destravar mesmo para que você possa ser você, exatamente como Deus te criou, porque eu acredito que as pessoas que você vai alcançar não são as pessoas que eu vou alcançar, que eu consigo alcançar. A gente não dá conta de todo mundo, então nós precisamos nos unir e se fortalecer para poder alcançar cada vez mais e mais pessoas e transformar a vida delas. E aí que eu coloquei, separe 2 minutinhos e mande no grupo o seu nome, o que você mais gostou nesse encontro, quais fichas caíram e qual a sua decisão a partir de agora. E aí eu falei, semeie uma semente de honra e gratidão. E eu quero agradecer por esse momento aqui com vocês. Para mim foi uma honra. Aqui eu coloquei, ó, só um spoiler, tá, do que a gente vai trabalhar na sessão experimental. Então, essa aqui é uma roda da vida que a gente chama. A gente vai, eu vou conseguir trabalhar tudo isso com vocês em uma sessão experimental, tá bom? Mas eu preciso que vocês mandem lá no grupo, tá bom? É muito importante para o meu trabalho essa validação, entender o quanto vocês mergulharam, quanto vocês entenderam, o quanto vocês estão dispostos a fazer diferente a partir de agora. E agora eu vou tirar aqui o compartilhamento para poder ler o chat que tá bombando e também ouvir vocês, dúvidas. Foi duro, foi bom? O que que foi? Arrasou? Não peguei no começo, mas assiste depois que tá gravado, tá? Deixa eu ver. Como o homem se enxerga. Ah, e colocar assim, ó, como o homem se enxerga na sua alma, assim ele é. Provérbios 17:23. Eu sei porque foi a frase que eu coloquei na minha primeira mentoria em 2020. Assim como você se vê, assim você é, o que diz a palavra de Deus. E a gente, realmente, enquanto a gente não se identifica, a gente não se reconhece o nosso valor, o outro nunca vai reconhecer aquilo que a gente não vê primeiro, sabe? Aquilo que a gente não se posiciona. Então, alguém colocou assim, ó, podia ter tempo para descansar e cuidar, descansar mais e cuidar da saudade. Calma aí, perder tempo e ficar perder tempo e ficar olhando nas redes sociais a vida dos outros. Gente, isso é só perda de tempo. A gente não tá honrando o nosso tempo. Tem até uma. Eu sempre falo para a gente ter pelo menos 3 mentores e que a gente acompanhe, que a gente sabe que vai trazer algum tipo de incentivo, de inspiração. Então, eu sempre, quando eu entrava no Instagram, eu sempre via esses mentores primeiro, via o que ele estava fazendo, estilo de vida, se tinha alguma dica. Eu gosto muito da Thalita Pereira, ela trabalha muito checklist, produtividade. Ela é uma mãe incrível, então eu sempre olhei para ela como uma mentora de vida mesmo. Então, às vezes, ela posta alguma coisa, eu printo, eu coloco em prática na minha vida, sabe? Então, eu sempre falo. Rede social, para quem é empresária, quem não quer ser amadora, quem quer ser profissional mesmo, tem que ser de forma intencional, porque se a gente for lá e só ficar consumindo de forma é, aleatória, a gente vai perder muito tempo de vida. Então, dúvidas? Quem quer abrir microfone ou quem quer mandar aqui? Foi maravilhoso, gratidão. Obrigado, gente. Que bom que vocês gostaram. Poderia ter falado mais uma hora tranquilamente, tá? Mas aí, né, já tem uma hora falando. Vamos deixar aberto umas próximas oportunidades. Porque se deixar, eu falo até amanhã. Eu gosto muito, muito, muito de compartilhar conhecimentos assim que mudam vidas, né? Eu comecei a ser mentora exatamente assim, tendo resultado na minha vida. E aí as pessoas, como você faz isso? Como você faz aquilo? E aí eu fui ensinando, e aí quando eu vi, já era mentora e graças a Deus, todos os meus mentoreados têm muito resultado. Eu vi na Mary Kay a possibilidade de carreira justamente por isso, porque também é treinamento de pessoas, é gerir pessoas, é também potencializar o potencial de cada uma. E aí, o bom da Mary Kay é que quando uma cresce, todas crescem juntos. Então,
que a gente possa ver que a gente só vai crescer se a gente também puder agregar conhecimento, estratégia e conhecimento na vida das outras pessoas. É isso. Quem quer falar? Levantem as mãos, quem quer tirar a dúvida de alguma coisa. Não sei se a Márcia, ela falou que não consegue falar, né? Marcela tá por aí? Não tô conseguindo ver. Tá todo mundo de câmera fechada, pode ligar, gente. Ah, não, tô vendo a Mari agora. A Vera. Ai, ficou, é verdade, você ficou. Ah, é Lai? É Lai? É assim, eu queria saber se esse que você falou que vai mandar no grupo, é no grupo que tá todas as diretoras ou tem algum outro grupo além desse? Ah, o grupo que eu tô é o Dicas. Dicas não. É MM. Dá então pra Márcia.